A passagem bíblica que eu quero meditar com você nesta manhã está no livro de Tiago, no capítulo 3, versículo 1 até o 12. Porém, apenas o versículo 2 diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Eu ouvi uma certa ilustração ou parábola, uma certa feita, de um rei muito famoso que queria dar um banquete no seu império e ele queria causar boas impressões aos seus candidatos, aos seus convidados. Queria que todos esses saíssem com a imagem perfeita da boa administração, do cuidado, do zelo que ele tinha por tudo, em todas as áreas. Pediu para que os soldados vestissem o melhor uniforme, limpasse o palácio todo, pediu para que as armas estivessem todas em perfeito estado, a administração, os quartos onde os hóspedes iam ficar, e ele criou tudo da melhor maneira e convidou também um dos melhores cozinheiros, né? Pessoal que entende da cozinha, faz comidas exóticas, comidas maravilhosas e tal, e mandou ele preparar e disse para ele que não poupasse e que fizesse a melhor carne, a melhor comida para que aquele pessoal se deleitasse. E para a surpresa do rei, no primeiro dia do banquete, o cozinheiro preparou um ensopado feito de língua de boi. Preparou aquele ensopado e quando o rei foi comer, estava maravilhoso, delicioso, mas não se agradou porque não era a melhor carne que havia no boi. E aí prensou o cozinheiro na parede e disse: rapaz, como é que você faz um ensopado de língua, rapaz? Amanhã vai ter o segundo dia e você, pelo amor de Deus, me mude esse cardápio, viu? Faça com a pior, então. E aí o cozinheiro no outro dia repetiu língua de novo. Ao repetir o ensopado, no segundo dia aí o rei ficou zangado. Mandou os soldados buscar o cozinheiro, chamou num lugar à parte e perguntou se ele tinha perdido o amor à vida. Porque no primeiro dia ele pede uma coisa e ele serve língua. No segundo dia pede e ele oferece língua de novo. Aonde ele queria chegar com isso? E ele disse: olha, a língua tanto é a pior parte como a melhor parte de um corpo. Pior parte porque com ela nós ofendemos, falamos mal, criticamos, falamos o que não devia, amaldiçoamos, jogamos praga no rei, mas com ela também bendizemos a Deus, pedimos as bênçãos, com ela nós glorificamos ao Senhor, com ela também nós bendizemos o rei. Então tanto ela é a melhor como ela é a pior parte. E a moral dessa história é que nós precisamos controlar a nossa língua, porque ela é de fato essa pecinha que esse rapaz disse. O apóstolo Tiago, ao escrever a sua epístola, disse: olha, uma pequena brasa, ela pode incendiar um bosque inteiro, colocar fogo em todo um bosque. Veja como é a bride, né? É um tipo de material que é feito para colocar na boca dos cavalos, para colocar freio na boca dos cavalos. Geralmente na roça, quando nós éramos menores, pequenos, e a gente ia montar em animal e não tinha às vezes aquele aparato correto, fazia de corda. Colocava uma corda atravessada na boca do animal e o comando era por ali. Quando você puxava a corda,
Ele podia ser valente do jeito que fosse, mas naquela hora ali ele parava. Você conduzia ele para a direita, para a esquerda, para o lado que você quisesse, porque o controle ali da boca do animal controlava todo o corpo. O próprio apóstolo João aumenta essa ilustração e diz: olha, os navios são grandes, imensos, mas o leme é uma pequena parte do navio. E o leme, ele determina para onde vai o navio, determina para que lado o navio vai. E ele está dizendo também que a nossa língua, ele está dizendo também que tudo que nós falamos também determina o nosso sucesso e o nosso fracasso. E aqui ele vai dizer assim, olha, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, tal varão é perfeito, poderoso para também refrear todo o corpo. Então, ele diz que o princípio do controle de toda a nossa vida começa a partir da língua. Controlando a nossa língua, controlando a nossa fala, controlando o que falamos, vamos ter controle sobre o nosso corpo. O sábio, escrevendo Provérbios, diz que na multidão de palavras nós temos perturbação. Ele chega a dizer que se o tolo ficar calado, ele se passa por sábio, enquanto que o sábio que fala demais se passaria por tolo. Então veja que a Bíblia está repleta de texto sagrado nos ensinando a controlar a nossa fala. E às vezes há pessoas que elas não controlam o que falam. Elas não conseguem segurar um segredo. São pessoas que tudo que ouve fala, passa para frente. E a fala aqui, falar, dizer, hoje os meios de falar e dizer, de comunicação, são dos mais variados possível. Há pessoas que aqui teria que estar escrito digitar no WhatsApp, né? Estaria dizendo aqui, ó, se inscrever no WhatsApp, cuidado. É fala do mesmo jeito, é a nossa comunicação, é a forma de nos comunicarmos com os outros. Então, se você entender esse texto sagrado assim, você vai ver que o que você compartilha, o que você passa para frente, o que você fala para as outras pessoas, através de um áudio, através de uma mensagem de texto, através de uma comunicação pessoal numa empresa, num lugar, cuidado com o que você fala. Porque o texto vai dizer, olha, não pode sair de uma fonte dois tipos de água. Ou a água é salgada, ou a água é doce, potável. Mas a mesma fonte está trabalhando com dois tipos de água, não é possível. Então, se você é um salvo, se você é um cristão, se você é uma pessoa lavada e redimida pelo sangue de Cristo, como é que você vai agora abençoar a vida de alguém? Como você vai agora amaldiçoar a vida de alguém? Sendo que dessa mesma boca sua vai sair dois tipos de bênção, dois tipos de vida, de conduta, palavras impuras, de maldição, de maledicência contra a vida de alguém. Depois essa mesma boca vai agora bem dizer ao mesmo tempo, louvar o Senhor, glorificar o Senhor. É isso que o apóstolo está dizendo, que a vida do cristão não condiz com essa duplicidade. Então veja que o texto vai nos mostrar que tanto ir para o céu, tanto ir para um lugar bom, para estar bem com Deus, depende do que falamos, como também perder ou destruir a nossa própria vida. E se não bastássemos destruir a nossa própria vida, destruir também a vida alheia. E hoje a fala, a comunicação, ela está cada vez mais comprometida. Agora já se inventou a tal da fake news, né? Não é bem agora não, mas é algo muito recente, que foi aí um estardalhaço na última campanha. Fake news de um lado, fake news de outro, todos os candidatos envolvidos nesse processo, gente que está de fora, gente que está misturada, gente que está envolvido, e as denúncias falsas, mentirosas, sem fundamentos, que ouviram falar, que não ouviram falar, e aí são tantas e tantas comunicações, as correntes das redes sociais,
que são compartilhadas e passadas para frente sem nem um pingo de interesse de verificar se é verdade, se não é verdade. E nós precisamos, diante da palavra de Deus, como cristãos em Cristo, entender que nós somos salvos. E como salvos, nós não podemos falar tudo que queremos. Nós não podemos falar desordenadamente, porque a nossa boca é nela que está a bênção da nossa vida e também a destruição da nossa vida. A língua de quem quer falar, quem quer dizer alguma coisa, precisa estar pelo crivo da veracidade da palavra de Deus. A palavra do cristão, ela é sim, sim, não, não. E nós precisamos ter compromisso, ter palavra, né? Ser pessoas que garantem a nossa palavra, que garante o que falamos. Há tantas pessoas que dão a palavra para alguém, se empenha e depois não honra seus compromissos, não honra aquilo que falou, aquilo que prometeu. São pessoas que não têm mais o peso, o compromisso com as próprias palavras. E se alguém disser, mas rapaz, você prometeu isso, você falou isso, que nada, foi naquele momento, agora não vai dar certo, e não querem cumprir as suas próprias palavras. Antigamente tinha-se uma ideia que o homem que empenhava a palavra para alguém disse que era como se fosse um fio de bigode, né? Dava um fio do bigode, era ali como o cara vai honrar a palavra. Ainda que tenha prejuízo, ele ia honrar a palavra. E hoje nós estamos assim, nós não podemos ter prejuízo. Quem que quiser que se arrebentar, que se arrebente. Então falta o quê? Compromisso, verdade das nossas palavras. Tapeações, há pessoas que gostam muito disso, ser tapeado. Não gostam de ouvir a verdade. E em nome disso nós vamos criando uma forma de bajulação nas pessoas. Eu vi um pastor brasileiro, mas ele tem parentes em outros países, eu esqueci agora o nome do outro país, se não me engano, na Noruega, alguma coisa assim. E ele contando que o sogro dele é um homem muito verdadeiro devido à cultura do próprio país dele. Ele é de outro país e o sogro dele é aquele homem muito assim direto. Escreveu, toma aqui a verdade. E aí, se fizer uma pergunta, meu amigo, o senhor acha que eu estou errado nessa minha decisão? Se você estiver errado, ele vai dizer. E aí ele dizendo que o sogro dele disse, olha, o brasileiro, ele não gosta muito de ouvir a verdade. É uma cultura brasileira de ser tapeado, de ser às vezes embromado ali, enrolado. E a gente vê às vezes nisso no dia a dia, pessoas que elas não querem ouvir a verdade. Elas ouvem a verdade de forma indiretamente. Por exemplo, eu estou falando aqui no rádio, não estou falando diretamente com alguém, e aí você ouve até a verdade. Né? Mas quando está no confronto, sentado frente a frente, se alguém é verdadeiro demais com alguém, né? Fala a verdade. Não estou dizendo de falar com ofensa, de agressões, estou falando conversar a verdade, jogar limpo, aberto, explicar às pessoas a verdade dos fatos. As pessoas não gostam. Elas preferem às vezes ser manipuladas do que informadas pela verdade. E o que o evangelista e o que o apóstolo Tiago está nos ensinando aqui é que nós precisamos controlar a nossa fala, controlar a nossa língua, controlar aquilo que falamos, porque o que falamos vai determinar a nossa vitória e a nossa bênção. E você precisa tomar cuidado com o que você fala, porque o que você fala também reflete na vida das outras pessoas. Há quantos filhos aí crescendo com traumas, marcados por palavras de sofrimento. Pais que disseram que esse filho era um fracasso, era indesejado. Pais que falaram palavras pesadas para os filhos. Palavras que vêm trazendo angústia, mágoa, desprezo, abandono. Que vai marcando uma sentença de fracasso na vida do filho.
Quantas pessoas que não controlam o que fala e fala palavras ofensivas ao cônjuge, à esposa, ao esposo. Pessoas que acham que pode e aí diz na hora da raiva, da mágoa, palavras pesadíssimas que vão ferir a alma, vão ferir o coração da pessoa. E vai ficando ali marcas, mágoas, vai ficando os traumas. E a gente precisa, querido, precisamos, em nome de Jesus, estar atento a tudo isso para que a nossa alma não fique doente, para que a nossa alma não fique machucada e a gente também não venha machucar a alma de outras pessoas. Porque há pessoas que estão assim nessa situação. Gente que não sabe como está vivendo, como está falando, o que está falando. Gente que não sabe os problemas que tem vivido na sua vida, tem vivido no seu dia a dia, tem vivido na sua caminhada e tem enfrentado várias dificuldades, tem enfrentado vários problemas. Então nós precisamos tomar muito cuidado com o nosso falar, com o nosso dia a dia. Precisamos tomar muito cuidado com as palavras que nós vamos dizer para alguém, que vamos proferir, porque esse outro alguém é um ser humano, é uma pessoa que está do outro lado e precisa ser abençoado pelas nossas palavras. Às vezes são pessoas que maltratam o filho, maltratam a filha, maltratam a família, os parentes, não mede o peso das suas palavras, simplesmente por causa do impulso de raiva, de um descontrole emocional. Às vezes brigas pelas mais simples coisas. Há casais que brigam porque o canal da televisão mudou o canal, não quer assistir uma coisa. Brigam por causa de um copo de água, por causa de coisas tão simples e banais. E aí, na hora da raiva, palavras pesadas, grosserias, palavras de ofensa, palavras que degrinham a imagem um do outro. E é isso que o apóstolo está dizendo, que a gente precisa saber controlar a nossa fala, controlar o que falamos, para que a gente não possa jamais, estar destruindo a vida de alguém, destruindo a nossa própria vida. Se somos uma nova criatura, se somos salvos na pessoa bendita de Jesus Cristo, na nossa vida, do nosso ser, do nosso interior, tem que gerar fontes de água limpa, águas boas, doce, águas transformadas pelo poder de Deus. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Que essa palavra de Deus tome conta do seu coração e que você seja ricamente abençoado para a glória do nome do Senhor Jesus. E enquanto isso, você pode rever os nossos vídeos lá no YouTube. Você aí que tem um canal do YouTube também, que tem o YouTube, que está inscrito lá no YouTube, entra lá agora, curte o nosso canal e ouça as mensagens ministradas aqui na rádio e ministrado também em outros lugares onde eu tenho pregado a palavra de Deus, aqui no campo de Eunápolis, em outras congregações, na congregação onde sou pastor, em outros campos. Então nós estamos postando ali os nossos vídeos sempre e você pode estar acompanhando o nosso ministério através do YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, e aí estamos aí nas redes sociais. Nossa página, que estamos agora ao vivo nesse momento, curte aí, compartilha e vamos juntos levar a palavra de Deus adiante, tá bom? Deus abençoe, até a segunda programa Mensagem da Cruz, de volta com você novamente. FM Vida 104,9. Apoio Cultural.